Você já percebeu que os momentos que mais definem quem você é não acontecem diante de aplausos, mas no silêncio absoluto? O verdadeiro teste não surge quando há reconhecimento, mas quando não existe ninguém observando. É ali, no cansaço, na ausência de motivação e na vontade quase irresistível de adiar, que o caráter começa a ser moldado. Persistir quando os resultados ainda não aparecem exige uma força que não depende de plateia. Muitos não falham por incapacidade, mas porque condicionaram a própria energia à validação externa. Quando o elogio some, a constância vai junto. Porém, as mentes mais fortes da história aprenderam a caminhar sem precisar de aplausos. Elas criaram princípios internos que sustentavam suas decisões, e é isso que transforma a direção em progresso real. Hoje, você vai entender 5 fundamentos atemporais que fortalecem a mente, organizam a vida de dentro para fora e constroem uma base sólida mesmo quando tudo ao redor parece instável. O primeiro fundamento é simples, mas decisivo: retomar o controle da própria atenção. Sem foco, a energia se fragmenta, as decisões perdem peso e o esforço se espalha sem produzir crescimento consistente. A distração constante cria a sensação de movimento sem avanço. Logo ao acordar, muitos já entregam a mente ao ruído externo, antes mesmo de organizarem os próprios pensamentos. Quando isso se repete diariamente, a clareza desaparece. Foco não é apenas concentração, é escolha consciente de direção. É decidir o que merece sua energia e eliminar o que apenas consome. Treinar foco exige desconforto inicial, porque a mente acostumada à dispersão resiste à permanência. Mas quando você sustenta a atenção em uma única tarefa até concluí-la, algo muda internamente. A mente desacelera, as emoções se estabilizam e as decisões ganham firmeza. Recuperar o foco não resolve tudo, mas cria a base para que disciplina e crescimento deixem de ser intenção e passem a ser prática diária. O segundo fundamento é a disciplina, que não nasce pronta, mas é construída repetição após repetição. Não se trata de rigidez extrema, mas de compromisso contínuo com o que precisa ser feito mesmo quando o impulso desaparece. Todos enfrentam preguiça, dúvida e vontade de adiar. A diferença está em não obedecer automaticamente a esses impulsos. Disciplina não exige mudanças radicais de uma vez, exige constância em pequenas ações. Quando alguém tenta transformar a vida inteira em poucos dias, a frustração é quase inevitável. O progresso sustentável surge de ajustes simples e diários. Cumprir pequenas promessas feitas a si mesmo cria algo poderoso, confiança interna. E quando você passa a confiar na própria palavra, sua postura muda. Disciplina dói, mas a dor de não agir é mais profunda e duradoura. Construir constância é erguer uma estrutura invisível que sustenta escolhas maiores no futuro. O terceiro fundamento é aprender a preservar o próprio processo. Crescer não exige anúncio público. Muitas vezes, falar demais sobre planos enfraquece a execução. Cada explicação, cada tentativa de provar algo consome energia que poderia estar sendo usada para construir. Nem todos compreendem mudanças, e nem todos precisam compreender. Silêncio não é isolamento, é estratégia. Quando você reduz a exposição, diminui interferências externas e fortalece a própria direção. Projetos em fase inicial precisam de proteção, assim como sementes precisam de tempo no escuro antes de romper o solo. Trabalhar discretamente permite errar, ajustar e evoluir sem pressão constante. Quanto menos você depende de reconhecimento, mais liberdade tem para agir com autenticidade. Fazer mais e falar menos transforma a ansiedade em produtividade e expectativa em resultado. O quarto fundamento é reconstruir a confiança interna. Muitas pessoas desacreditam de si não por falta de capacidade, mas por excesso de autocrítica. A maneira como alguém conversa consigo mesmo influencia diretamente sua disposição para agir. Dúvida é natural, mas desistir não precisa ser. Continuar, mesmo sem sentir segurança, é o que fortalece a mente. Você já superou momentos difíceis antes, mesmo quando parecia impossível. Isso é evidência concreta de resistência interna. Acreditar em si não significa ausência de medo,
mas decisão de avançar apesar dele. O movimento gera força, esperar confiança para agir paralisa. Tratar-se com respeito durante o processo cria estabilidade emocional e reduz a autossabotagem. Cada passo dado, mesmo pequeno, reforça a identidade de alguém que persiste. O quinto fundamento é buscar sentido. Sem direção clara, até conquistas perdem sabor. Sentido não está necessariamente em títulos ou reconhecimento externo, mas na coerência entre valores e ações. Quando existe alinhamento interno, o esforço deixa de ser apenas obrigação e passa a ser escolha consciente. Muitas pessoas vivem no automático, cumprindo tarefas, mas desconectadas da própria essência. Revisar diariamente se as atitudes refletem aquilo que você acredita evita que anos se passem em desalinhamento. Propósito não precisa ser grandioso, precisa ser verdadeiro. Foco organiza a mente, disciplina sustenta o caminho, silêncio protege o processo e confiança impulsiona a continuidade. Mas é o sentido que dá razão para continuar. Quando você vive de forma coerente, mesmo que em silêncio, constrói uma força que não depende do mundo externo. E é assim que se cresce de verdade, de dentro para fora, com constância, direção e fidelidade a quem você escolhe se tornar.